Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano e nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. Você que nos acompanha e tem gostado dos nossos vídeos, nossos comentários, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixem-nos um comentário, uma sugestão, tá certo? E tenha assim uma conversa conosco a respeito dos temas que nós temos trabalhado de uma forma bíblica para que todos possam compreender. Convido a vocês a estarem conosco para mais um comentário da revista da CPAD, da Escola Dominical, cujo tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje nós vamos fazer o comentário da lição de número 11, cujo tema é um homem do pecado. Novamente, um estudo sobre o anticristo. Já em outros anos também já comentamos dentro das lições coisas semelhantes, mas aqui daremos uma nova perspectiva bíblica para que nossos olhos venham abrir cada vez mais, tá certo? E desde já eu gostaria de fazer alguns avisos, algumas considerações ao que nos assistem. Quero recomendar o canal Missão Atenas, do professor e apologista Egnaldo Hélio. Além disso, você vai encontrar no canal diversos vídeos, e dentre esses vídeos, o que mais me impactou, até mesmo porque me ajudou a fazer este vídeo e vai me ajudar a fazer outros, é o marxismo e a família. Até recomendo esses vídeos, são 7 vídeos sobre esse tema que o canal Missão Atenas, do professor, apologista, pastor e teólogo Egnaldo Hélio faz. Recomendo que se inscrevam, vocês que é nosso seguidor, recomendo esse canal. É um canal bênção, é projeto, e são poucos canais que se preocupam com as escrituras, com o comprometimento da doutrina, tá certo? E o canal é nota 10. Fora isso, vamos fazer uma coisa diferente nesse comentário. Anteriormente, os comentários que nós fazíamos, ele se baseava muito na lição bíblica. Nós hoje vamos basear no livro-texto, que é o apoio do professor na escola dominical, do professor Claudionor de Andrade, tá certo? Tudo que nós vamos comentar vai ser basicamente neste livro. Vamos evitar usar a lição porque, ao meu ver, o ponto mais importante que eu vou destacar nesse livro para a minha comunidade, o mais importante. Talvez para a ênfase que eu esteja dando não seja, mas que você possa aplicar de uma forma ou de outra o que vamos passar para vocês, tá certo? Mas vamos ver aqui os objetivos gerais, os objetivos específicos e os pontos da lição. Mas o nosso comentário será sobre a lição número 11, em especial o livro-texto, pois existe muita polêmica no livro-texto que é benéfico, tá certo? Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, tá bom? Bem, começamos aqui comentar. O texto áureo da lição é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 8. Diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, um homem perfeito. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo número 15. Só esses versículos dariam um outro vídeo e até mesmo uma outra lição, pois precisaríamos fazer uma exegese, uma hermenêutica, um trabalho interpretativo de cada passagem para uma compreensão maior. Por que eu digo isso? Porque quando interpretamos dentro da perspectiva escatológica, existem 4 formas de interpretar esse fenômeno ou esse acontecimento que vai acontecer durante a grande tribulação, a manifestação do homem do pecado, que nada mais é do que o anticristo. Algumas escolas de interpretação que tendem a colocar o arrebatamento dentro da grande tribulação, outros tendem a colocar antes da grande tribulação, e outros vão arranjar a forma de ver
a pessoa do anticristo e os acontecimentos que se iniciam e os que são decorrentes da grande tribulação. Mas, dentre essas 4 interpretações, ao que se pode perceber, a que é mais próxima da realidade bíblica é a interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista e a doutrina da dispensação, certo? Então, talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo não sejam dessa corrente e possa haver até alguma pergunta ou sugestão. Estamos abertos para isso. Mas, então, daríamos um outro vídeo sobre essa carta, tá certo? Pois a complexidade é muito grande e o tempo que nós temos é pouco, tá certo? Mas o objetivo geral é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Lembrando que não confundir com a ideia de que é Satanás que está se encarnando, tá certo? Não, é um ser humano, tá certo? Que vai absorver a natureza do reino das trevas de uma forma no qual jamais poderíamos imaginar. É possível entender que este homem terá grandes poderes, mas esses poderes, limitados poder, obviamente, fará com que a verdade seja caída por terra e a mentira seja propagada de uma forma gigantesca. O objetivo específico é apresentar o homem do pecado, que é o anticristo. A palavra anticristo quer dizer uma pessoa, um ser ou até mesmo um sistema que é oposto totalmente ao que a Bíblia diz, tá certo? Não é só uma escolha de não optar pelo Evangelho. Eu não quero o Evangelho, certo? É você ir de contra o Evangelho. Nós vamos mencionar aqui uma filosofia, uma ideologia que está caminhando rumo à ascensão ou ao apogeu do anticristo, certo? Segundo ponto, revelar a missão do homem do pecado, apontar a destruição do homem do pecado. Temos a introdução, como sempre, tá certo? Então, temos o tópico 1, o homem do pecado. Temos o tópico 2, a missão do homem do pecado. E o tópico 3, a destruição do homem do pecado. E, por fim, a conclusão, certo? Como nós já mencionamos, não iremos comentar exatamente a lição. Iremos comentar o livro-texto que dá base à lição bíblica, porque na meditação e na reflexão achei muito mais importante trazer esses fatos que está aqui no livro-texto, tá certo? Do mesmo autor, Claudio de Andrade, Raça Humana. Quero primeiramente aqui, se você tiver o livro-texto, você pode aí abrir aqui na página 129, tá certo? Diz assim, capítulo 11, o homem do pecado. Diz assim: embora seja temerário dizer que quem hoje seria um homem do pecado, podemos identificar os frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16. Eis porque é imperioso escolhermos muito bem nossos candidatos no momento das eleições, para não elegermos servos e servas de Satanás. Conheçamos, pois, suas agendas éticas, educacionais e econômicas, pois o diabo, que a essas alturas já é o dragão do Apocalipse, vem de todas as instituições humanas visando o estabelecimento do seu governo visível. Nós temos no meu canal, tá certo, um vídeo específico sobre a pessoa do anticristo, mas eu estou aqui trazendo uma reflexão maior sobre o livro-texto do professor Claudio de Andrade. Deixa eu pegar só uma questão que não falta. Então, existe muito debate a respeito do anticristo, no qual nós não iremos comentar aqui, mas um rápido resumo para a gente fazer uma pequena análise desse texto, desse fragmento do livro-texto do professor Claudio de Andrade. Bem, quando o anticristo vai aparecer? Bem, ele vai aparecer no final da 69ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo número 27. Por quê? Nós sabemos que existem duas vindas. A primeira vinda do Messias foi para se sacrificar pelo seu povo e não implantar o seu reino milenial físico na terra.
Isso se dará na segunda vinda, que é entendida como duas fases distintas. Uma para a igreja, de maneira invisível, tá certo? Repentina, abrupta, no qual nós e nem os anjos sabem a data do arrebatamento. E a outra será na metade da grande tribulação, onde Cristo irá implantar seu reino num período de 1000 anos aqui na Terra. Bem, os poderes do anticristo será espiritual, social, político, econômico, educacional. Ou seja, o poder do anticristo não só será espiritual, mas em todos os níveis culturais que você puder imaginar. Sabemos que, rapidamente, nós, estudiosos da escatologia, não sabemos primeiramente quem é o anticristo. Não podemos dizer quem é o anticristo. Não sabemos qual é exatamente o significado do 666, a marca da besta, e nem sabemos o dia do arrebatamento, tá certo? Por quê? Porque o dia do arrebatamento, Jesus nos explicou que somente o Pai sabe, a Trindade sabe, e seus seguidores não poderão conhecer esse fato, tá certo? E não sabemos quem é o anticristo. Por quê? Porque a igreja não participa da grande tribulação. Só quem vai participar da grande tribulação vai saber quem é o anticristo, tá certo? E a marca da besta, por ser de origem grega, tem conotações com a marca ou tatuagem, será não só um número, não só um nome, mas algo revelado apenas aos servos e súditos submissos ao governo demoníaco, satânico, que estará na terra quando a igreja estiver arrebatada, tá certo? Então as pessoas vão saber desses três elementos depois que a igreja for arrebatada. Antes disso é um mistério, tá bom? Quem ficar especulando isso é mera especulação. Então, só para finalizar aqui a questão do anticristo, talvez as pessoas não queiram um pouco mais, o significado do seu nome. Nós já dissemos que é contra alguém, no caso Cristo, e está no lugar, não só ser contra Cristo, mas está no lugar de Cristo. Então temos muitos anticristos nesse sentido. Mas no que refere à última semana de Daniel, ele ainda vai se revelar. E provavelmente estará com cerca de 33 anos de idade. Provavelmente. As escrituras não dizem isso, mas apenas uma reflexão, porque ele não só imitará Cristo, mas de maneira equivocada e abusiva para enganar os judeus e os gentios, pois o tempo dos gentios já se passou. Bem, os títulos bíblicos do anticristo quais são? Nós temos o pequeno chifre, em Daniel capítulo 7, versículo 8, rei de Sebrante feroz, Daniel capítulo 8, versículo número 23, príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26, parte A, abominável da desolação, Daniel capítulo 9, versículo 27, rei voluntário, Zacarias capítulo 11, versículo de número 36, homem vil, Daniel capítulo 11, versículo 21, pastor inútil, Zacarias capítulo 11, versículos 16 ao 17. Isso é como é visto o anticristo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o anticristo, ou o homem do pecado, é visto da seguinte forma: o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O iníquo, capítulo 2, verso 8 de 2 Tessalonicenses. O anticristo, em 1 João, capítulo 2, versículo 28. A besta do Apocalipse, capítulo 13. Só mais um pequeno dado aqui para vocês. Bem, como nós dissemos, o anticristo ele deve surgir por causa das profecias do Antigo Testamento. Não é por causa da escola premilenista, pré-tribulacionista ou da doutrina da dispensação. Não. Essas doutrinas, por ser sistemáticas, que foram formuladas dentro de uma argumentação, elas têm origem e base no Antigo Testamento. Daniel, lá no capítulo 2 e aí por diante, vai mencionar 4 reinos, né? Que vai ser aquela visão de Nabucodonosor, e vai ter a visão de Daniel de 4 animais, tá certo? Esses 4 reinos, de fato, se passaram, foram caídos, destruídos, tiveram o seu apogeu, tiveram a sua preeminência, a sua ferocidade. Tivemos o primeiro reino, a Babilônia, com Nabucodonosor e Belsazar, na época, obviamente, Daniel. Tivemos depois o domínio do Medo-Persa, do Império Medo-Persa, com Dário e Ciro. Tivemos depois o terceiro reino,
que vai ser aí o Império do Alexandre o Grande, a Grécia, né, e com seus outros governantes. E por fim tivemos o grande Império Romano, no qual Cristo veio. Existe a parte daquela estátua de Daniel, os pés de barro e ferro. Por que esses pés de barro e ferro? Porque é um reino, o Império Romano restaurado. É maior, mais poderoso, mais deificado, tá certo, do que o Império Romano na época de Cristo, em 644 por aí. Então esse Império Romano, ele será novamente estabelecido na Terra, onde o Anticristo irá surgir. E por isso Cristo virá nesse cumprimento, porque sem essa interpretação não faz sentido Daniel explicar esses 4 reinos. O 4º reino foi destruído, já se acabou, já se destruiu, mas ele voltará restaurado, tá certo? Então é conhecido como pés de barro de ferro. Mas a pedra que foi lançada sem auxílio de mão destrói a estátua e depois transforma-se em uma grande montanha que enche toda a terra, ou seja, fala da volta iminente de Cristo, destruindo a besta, o dragão e o falso profeta. Então, dragão nós sabemos que ele é representado em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 ao versículo 9, como um ser chamado Satanás, que é um antideus. E temos em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao versículo 10, a besta, que é o anticristo, a primeira besta. E a segunda besta, que vai ser uma trindade satânica, que vai ser um anti-espírito, em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 ao versículo 15. Pronto, esse é só um pequeno algo breve sobre o anticristo, para nós podermos entrar aqui nessa reflexão que eu achei por ser necessário, tá certo? Então, eu fiz um pequeno texto aqui a respeito desse comentário, e assim: na última lição de número 3, o Evangelho transforma a cultura. E destacamos dentre as muitas contribuições que ajudaram na propagação do Evangelho as seguintes culturas: a cultura do Império Romano, a cultura do Império Grego e a cultura da teologia judaico ou do judaísmo, tá certo? Foram boas para a propagação do Evangelho. Baseado nesses fatos que nós acompanhamos nos outros vídeos, entendemos que os motivos religiosos básicos da cultura ocidental e que dá origem à nossa atual cultura, mesmo ela estando corrompida, foram a cultura romana, a cultura grega e a judaica. Mas também, por viés sociológico, nós tivemos influência europeia, tivemos influência afrodescendentes, tá certo? Para culminar nas nossas perspectivas de interpretação dos fenômenos religiosos, tivemos uma bagagem histórica para sermos o que sermos, mas sem o domínio do Império Romano, que também dá origem aos direitos civis, tá certo? Sem a filosofia da cultura grega e sem, obviamente, o monoteísmo judaico-cristão, não teríamos a possibilidade de ter o Evangelho como temos hoje. Quero agradecer às pessoas que estão nos vendo. Forte abraço aí, a paz do Senhor a todos aí, obrigado pela atenção. Estamos comentando não exatamente a lição bíblica, tá certo? Não exatamente a lição bíblica, mas o livro texto da lição bíblica, tá certo? Alguns pontos importantes que, ao meu ver, foi interessante, polêmico, impactante sobre a lição de número 11. Então, mas o calendário profético de Deus continua soando os instantes finais. Isso quer dizer que as 3 culturas que nós mencionamos e que foram fortes, benéficos para a propagação do Evangelho, que contribuíram para a manifestação, a possibilidade da extensão
de poder ir a outros povos, entrou em um processo de decadência. A partir daí, emergiram forças e novas forças, até mesmo antigas, e essas forças são forças de dominação cultural, mas por serem forças de dominação cultural, são essas que estão assumindo atualmente, são forças antibíblicas, como por exemplo, o marxismo, o feminismo, o movimento LGBT, teologia aberta, teologia da libertação, marxismo cultural, darwinismo, doutrina ateísta e por aí vai. Então, essas filosofias têm sido colocadas no lugar das culturas romanas, grega e judaica. Por isso que nós temos hoje um sistema judiciário, um sistema legislativo, um sistema político, um sistema religioso corrompido e destituído de valores cristãos. Nós temos muitas vezes ações de força política, de força cultural, de movimentos que reivindicam algum tipo de direito contra a Bíblia por causa de que a cultura judaico-cristã está sendo derrotada, entre aspas, tá certo? Então, no lugar dessas, tem entrado outras filosofias, outras formas de cultura que têm dominado a mentalidade humana. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Estas são as novas formas de pensar, de se viver em sociedade. Mas isso preanuncia o início do reinado do anticristo. É o que a lição vai nos ajudar a entender melhor. Ou o nome do pecado. Por ser um tema complexo, vasto, a teologia trata de maneira árdua e pesada, mas o objetivo da escatologia e da lição de número 11 é nos orientar, nos preparar, nos fortificar nas escrituras para o momento do arrebatamento. O ponto mais importante no livro Raça Humana, Origem, Queda e Redenção se encontra nas páginas 78, 123, 134, 129 e 130. Por quê? Porque justamente vai abrir a mente e a visão da igreja para mais de Cristo, o marxismo cultural, especificamente que não só tem poderes de dominação econômica, política e cultural, mas o domínio das narrativas, ou seja, a força ideológica que provavelmente o anticristo vai utilizar, ela não só de viés, entre aspas, econômico, político, mas cultural, religioso, espiritual, ético, moral. Ou seja, estamos diante de uma pequena amostra do que vai acontecer no período da grande tribulação e como as pessoas vão estar submissas a aceitarem um Deus falso e a aceitarem todo tipo de abominação. Ou seja, o pensamento marxista, o pensamento cultural marxista, assume no decorrer da história diversas formas de se comportar, de se agir e de se pensar, para transformar todas as sociedades humanas no caos de morte, de miséria, de fome, de pobreza e de esfriamento espiritual, trazendo para a igreja o secularismo, ou seja, a ideia de que Cristo, o verdadeiro Cristo, Deus em homem, não é real. Os fatos históricos, teológicos e bíblicos que foram batalhados no decorrer da história não é suficiente para a cultura pós-moderna. É isso que está acontecendo. Isto é, as lutas de classes, tá certo? Então, a manifestação do anticristo, ele virá, obviamente, nos seus primeiros 3 anos e meios, trará uma falsa paz, mas depois dos 3 anos e meios, que vai ser o final ou a metade da grande tribulação, a sua máscara e a sua natureza real será evidente e ele ficará furioso contra a nação de Israel. Porque o objetivo de Cristo é destruir a igreja, destruir, no caso, o Espírito de Deus, mas não consegue. Mas quando ele vir à tona, ele vai tentar enganar o povo judeu.
E o principal ataque desta ideologia é a destruição da família tradicional, que segundo eles veio do capitalismo. Mas outros pensadores do marxismo viram que a família tradicional era uma doutrina do Antigo Testamento. E por este motivo, suas ações são para que todo custo ensinar que a Bíblia é um livro de ficção. E para isso acontecer, o marxismo cultural se transfigura em teologia da libertação para criar líderes religiosos cativos e manipulados pelo marxismo cultural. Então nós temos hoje uma quantidade enorme de pastores que estão de terno, estão de gravata, mas que no seu coração negam a doutrina da Trindade, negam o inferno eterno, negam a necessidade de santificação, negam a cristologia, negam a epistemologia, negam as doutrinas das escrituras. Mas eles estão de terno e de paletó, um disfarce. Mas no momento da aprovação, essa natureza vai ser revelada. Por que eu digo isso? Porque eu sei que existem pastores que eu estudei com eles, e que se você perguntar a eles, você crê na cristologia, você crê na encarnação do verbo, você crê na Trindade, por causa do marxismo cultural, por causa da teologia da libertação, tá certo? São espíritos do anticristo que têm infelizmente invadido a nossa igreja. É preciso a gente conhecer essa lição, esse estudo, para a gente se fortalecer apologeticamente e teologicamente. Quero agradecer ao nosso irmão e profeta Antônio Galileu. Obrigado mesmo por sua atenção. Estamos aqui trabalhando e comentando mais um texto bíblico, um estudo bíblico, tá certo? E em breve vai estar no canal no YouTube, caso você queira acompanhar o que nós falamos anteriormente. Então, nós estamos trabalhando muito o livro-texto, tá certo? O livro-texto do professor Claudio de Andrade, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, certo? As páginas que nós estamos fazendo essa reflexão é a página 78, 123, 134, 129 e 130, tá certo? Se tiver aí, você pode consultar e vai ficar por dentro, tá certo? Fato é que no livro primordial dos seguidores do marxismo, que é chamado Manifesto do Partido Comunista, vemos o ódio contra a família e contra o capitalismo. Para eles, se um for destruído, o outro será destruído. Portanto, estamos diante de um dos maiores inimigos do cristianismo, o marxismo cultural e suas diversas formas de estarem na igreja, na sociedade, na cultura. Então, para que o evangelho possa produzir o verdadeiro significado da transformação espiritual mencionada nas escrituras, é preciso que eu e você tenhamos capacidade espiritual, comunhão com Deus e intelectual para combater este mal, certo? Bem, esse foi o comentário da página 129, 130, certo? E deixa eu agora aqui ir um pouco mais para frente, na página 133 do livro de Claudio de Andrade, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Eu vou passar aqui para vocês aqui o que estou tentando analisar. Diz assim na página 123. Será que alguém em sã consciência imagina que de alguma forma virá a derrotar o Deus Todo-Poderoso? É possível existir alguma pessoa que teme acreditar que pode derrotar Deus? Uma pergunta. Antes de tudo, nem todos os seres morais acham-se em sã consciência, quer no mundo espiritual, quer no universo material. Há anjos e homens que acreditam que podem destruir a palavra de Deus e o Deus da palavra. O tirano soviético, por exemplo, proviera de um seminário cristão em Tbilisi, na Geórgica. Não ignorava a Bíblia Sagrada, mas, seduzido pelo marxismo, tornou-se logo inimigo da fé cristã. Fez-se tão satânico quanto Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Nazista não acreditasse em Deus porque haveria de empreender a extinção dos judeus e dos discípulos de Cristo. Então, como estamos frisando isso, o marxismo cultural é
uma das armas usado no decorrer da história, em especial a partir dos anos de 1818. E faz mais de 180 anos, 150, 172 anos que o marxismo cultural tem envenenado diversas comunidades, diversas sociedades e por diversos meios. Muitos enganados teimam em acreditar que essa forma de pensamento, essa forma de estar na sociedade é a melhor forma. Sinto dizer que não. Quero lhe dizer que este mecanismo pode ser e será uma das formas no qual o anticristo está enganando e preparando as pessoas para a sua manifestação. Mas para encerrar esse meu breve comentário, eu quero dizer para vocês aqui na página 136 do mesmo livro básico, do livro texto, uma pequena decepção que eu encontrei aqui nesse livro. É normal, porque nós somos humanos, e é um livro que não é inspirado, é um livro feito por nós, por homens que podem errar, e depois eu posso até mesmo errar em muitas situações, depois alguém vem me corrigir, e eu estou aberto para isso. Mas aqui, Claudionor de Andrade se dirige a uma outra situação que não fez o menor sentido. Deixa eu dizer só um pequeno texto aqui. Há uma disciplina que sorrateira, mas perigosamente vem nos invadindo os seminários e institutos bíblicos. Refiro-me às ciências das religiões, ou simplesmente ciência da religião. A partir daqui, ele vai atacar uma ciência humana chamada ciência da religião. Ele vai justificar, obviamente, o seu posicionamento. Mas eu sou formado em ciência da religião, eu sou pós-graduado em ciência da religião, sou graduado em bacharel em teologia, estou tentando terminar o bacharel em sociologia. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei muito decepcionado, porque é verdade que a ciência da religião não é apologética, não é teologia, é mais uma metodologia humana para entender outras formas religiosas no qual eu não venha agir de maneira preconceituosa, discriminatória. Em suma, a ciência da religião, tá certo? Ela visa compreender os fenômenos religiosos de outras culturas. E quando ela compreende dessa forma, ela compreende de que forma? Um cientista da religião vai estudar uma etnia que tem uma religião X, e ele não vai colocar o seu juízo de valor, o que ele acredita sobre aquela religião. Ele não vai, condenar, certo? Ele vai interpretar, compreender aquela religião, que é diferente da sua. Então ele vai ter mecanismos, ele vai ter metodologias, ele vai ter análise, tá certo? Benéfica para não machucar, não destruir a religião de pessoas que ele não conhece, certo? Mas quando você tem uma apologética, uma teologia boa, alicerçada na doutrina bíblica, jamais você vai se deixar ser conduzido por dogmas que vão... Então, nós voltamos, tá certo? Foi a internet caiu, mas então, você pode se formar em ciência da religião e não se corromper. A questão não é a ciência da religião, porque se for assim, temos pessoas dentro da Assembleia de Deus que escrevem livros como esse, que são cientistas da religião, que são filósofos, que são sociólogos e teólogos, tá certo? A própria filosofia, a própria sociologia, a ciência da religião está corrompida, porque faz parte de manifestações culturais. Então, não poderemos ser formados nisso. Então, eu senti muito aqui esse comentário ser meio que tendencioso, tá certo? Obviamente, eu encontrei na universidade onde eu fiz parte, tá certo? Onde eu estudei,
pessoas que eram da sexta religião e que eram agnósticos, ateus, deístas, tá certo? Panteístas, então, tá certo? Mas a teologia bíblica verdadeira, ela consegue entrar, influenciar esses tipos de fenômenos, esses tipos de ciência e não ser derrotada, tá certo? Então, precisamos sim estudar ciência da religião, tá certo? Precisamos estudar ciências da natureza, ciências humanas, tá certo? Porque é bom, porque você compreende melhor. E mais ainda, a teologia bíblica projética. Então aqui, o que eu estou dizendo é que esse comentário não faz nenhum sentido nesse estudo, tá certo? Até porque é bom estudar ciência da religião. Então, essa é a minha análise, essa é a minha reflexão do livro-texto do professor Claudio de Andrade, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então, nós temos um vídeo mais específico sobre o anticristo, tá certo? Por isso que eu não me detive exatamente sobre esse personagem importante para a gente poder compreender a doutrina da grande tribulação, que nas escatologias é dividido, né? Nós temos o anticristo, a grande tribulação, o arrebatamento, o milênio, o reinado de Cristo físico sobre a terra e outras coisas, né? Então aqui teve coisas positivas, coisas benéficas, no qual a gente pode extrair coisas boas e importantes para nós. Mas ressaltando, a parte no qual ele vai aqui atacar a ciência da religião foi uma maneira muito chata, muito assim, que não tinha nada a ver, tá certo? Então estude, continue estudando e que sua EBD seja uma bênção de Deus, tá certo? Estuda projética, estuda teologia, pesquise nos livros, fique cada vez mais por dentro da mensagem do Eterno. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E eu faço convite a vocês que não é inscrito no nosso canal a se inscrever, a compartilhar esse vídeo, a deixar um like, tá certo? E alguma dúvida, algum comentário a respeito da nossa reflexão, no qual eu mencionei aqui, tá certo? E se você não acompanhou esse vídeo todo, ele vai estar no nosso canal no YouTube, tá certo? Canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica, tá certo? Forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.